Olá, pessoal! Você já se perguntou se leões têm medo de humanos? Não, leões em geral não têm um medo natural de humanos como alguns outros animais selvagens. Eles são predadores no topo da cadeia alimentar, e na natureza, a presença humana não costuma ser uma ameaça direta para eles. No entanto, o comportamento dos leões em relação aos humanos pode variar dependendo de vários fatores. Leões que têm contato frequente com humanos, especialmente se forem alimentados ou cuidados por eles em reservas ou zoológicos, podem se tornar mais tolerantes e menos temerosos. No entanto, leões selvagens que têm menos contato com humanos podem ser mais cautelosos. Em áreas onde a presença humana é constante, os leões podem se acostumar com a presença humana e se mostrar menos receosos. Isso não significa que estejam completamente desprovidos de medo, mas sim que podem tolerar a presença humana até certo ponto. E você já se perguntou se leões atacam humanos? Depende. Leões tendem a evitar confrontos com espécies que não são suas presas naturais, a menos que se sintam ameaçados ou provocados. Eles têm um comportamento territorial e geralmente preferem evitar o confronto com humanos. Leões são carnívoros e, na natureza, sua alimentação é composta principalmente por grandes herbívoros como zebras, antílopes, búfalos e gnus. Eles são predadores especializados em caçar esses animais que fornecem a quantidade necessária de calorias e nutrientes para sua sobrevivência. Humanos, por outro lado, não são uma parte natural de sua dieta. O corpo humano não oferece vantagens nutricionais significativas para um leão em comparação com suas presas habituais. Leões são animais altamente territoriais. Em seu ambiente natural, eles marcam e defendem seus territórios de outros leões e animais. Eles tendem a evitar encontros com seres que não representam uma ameaça direta ou que não são considerados presas naturais. A abordagem cautelosa dos leões se deve ao fato de que o custo de um confronto com uma espécie desconhecida pode ser alto e não vale a pena. Eles preferem evitar conflitos desnecessários e focam na caça de presas que conhecem e são adaptados para capturar. Em tais situações, o risco de ataques aumenta porque os leões podem estar famintos ou estressados devido à escassez de presas naturais. Além disso, a redução do habitat pode forçá-los a se aventurar mais perto de assentamentos humanos. Muitos leões associam humanos a perigo, devido ao contato com caçadores ou à presença de veículos de safari, o que contribui para um comportamento mais reservado e evasivo. Apesar dessas razões, é importante notar que ataques de leões a humanos podem sim ocorrer. Você lembra da história dos leões de Tsavo? Os leões de Tsavo são conhecidos principalmente pelos ataques que realizaram em 1898, durante a construção da ferrovia do Uzbequistão, na região de Tsavo, no Quênia. A construção da ferrovia atravessava a região e os trabalhadores enfrentaram um problema inesperado: uma série de ataques brutais por leões. Os ataques começaram em março de 1898. A princípio, os trabalhadores estavam perdendo a vida de forma misteriosa, com ferimentos semelhantes aos causados por leões. Esses ataques tornaram-se mais frequentes e intensos com o tempo. Estima-se que entre 28 e 135 trabalhadores foram mortos pelos leões de Tsavo. A quantidade exata varia, pois a contagem de vítimas pode ter sido imprecisa devido ao caos e à falta de registros confiáveis da época. Os leões eram extremamente agressivos e audaciosos. Eles atacavam principalmente à noite e, muitas vezes, carregavam suas presas para fora dos acampamentos, evidenciando um comportamento predatório incomum. Os leões de Tsavo eram notáveis por suas características físicas peculiares. Eles eram mais esbeltos e menores do que os leões africanos típicos e apresentavam uma falta quase completa de juba, o que os tornava distintivos. O motivo exato dos ataques continua a ser debatido. Algumas teorias sugerem que uma epidemia de doença ou uma escassez de presas naturais pode ter levado os leões a atacar os seres humanos. Outra teoria é que o comportamento predatório foi causado por uma deficiência alimentar que os fez se voltar para os humanos como uma fonte alternativa de alimento.
Os leões foram finalmente capturados em dezembro de 1898 por um caçador chamado Colonel John Henry Patterson. Ele conseguiu abater os 2 leões que estavam causando os ataques. Os leões foram taxidermizados e agora estão em exibição no Field Museum, em Chicago. Eles são um dos itens mais populares do museu e são estudados como exemplo de comportamentos de predadores extremos. Os ataques dos leões de Tsavo são um exemplo notável de como fatores ambientais e mudanças nas condições podem influenciar o comportamento dos animais selvagens. Eles também são um lembrete da complexidade das interações entre humanos e a vida selvagem. A história dos leões de Tsavo continua a fascinar estudiosos e o público até hoje. Este foi mais um vídeo do canal Natureza Selvagem. Até a próxima.